Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a Síndrome de Guillain-Barré. O que é a Síndrome de Guillain-Barré? É um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca a parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo. E geralmente é provocado por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. O principal risco provocado por esta síndrome é quando ocorre o acometimento dos músculos respiratórios. Neste último caso, a síndrome pode levar à morte, caso não sejam adotadas as medidas de suporte respiratório, tendo em vista que o coração e pulmões param de funcionar. A síndrome de Guillain-Barré possui 4 subtipos, mas para fins didáticos foi separada em 2 grupos, o grupo da destruição da bainha e o grupo da destruição do axônio. Para entendermos esse processo no nosso organismo, nós precisamos entender que os autoanticorpos gangliosídicos identificam a estrutura da mielina e do axônio como se fosse um antígeno, ou seja, acaba destruindo as suas estruturas. Esse processo de autodestruição ele é conhecido como mimetismo molecular. A destruição da bainha de mielina ocorre com os antígenos desconhecidos, que sofrem o processo de oposinização da bainha de mielina e posterior fagocitose. Esse processo de oposinização, ele é o processo que facilita o processo de fagocitose. Lembrando que a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. O que acontece então? A bainha de mielina, ela tem como função ser isolante do impulso nervoso. Quando não tem mais essa função, esse processo demora para chegar. A destruição do axônio, por sua vez, são os anticorpos antigangliosídicos que formam um complexo de sinalização para a fagocitose nos gangliosídeos da membrana neural. Ou seja, os gangliosídeos nada mais são do que substâncias presentes nas células nervosas. E o sistema imune confunde eles como se fossem um vírus ou uma bactéria e atacam os axônios, que viram alvo das imunoglobulinas. Essas, por sua vez, são conhecidas como anticorpos, utilizados pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar os antígenos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as causas da síndrome de Guillain-Barré. Antes de mais nada, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, né? Que é mediada por anticorpos, ou seja, os anticorpos da pessoa acabam atacando a bainha de mielina e o axônio do próprio indivíduo, como a Isa já disse um pouquinho na fisiopatologia. E pessoas que têm algumas infecções, outras infecções, como por exemplo a Campylobacter, que é a mais comum, ou a infecção né, causada pelo Zika, dengue, chikungunya, vírus da influenza A, hepatite A, B, C, HIV, podem causar um dano maior na síndrome de Guillain-Barré, por conta de ser uma síndrome causada justamente por uma infecção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas. A pessoa com essa síndrome, ela pode sentir sonolência, confusão mental, coma, crise epilética, alteração do nível de consciência, perda da coordenação muscular, visão dupla, fraqueza facial, tremores, redução ou perda do tono muscular, dormência, queimação ou coceira nos membros. Bom, na parte de perda da coordenação muscular, né? Como já dito, é uma doença autoimune que ela ataca a bainha de mielina e o axônio, né? E é muito importante saber que nessa parte da perda de coordenação muscular, né? Temos a polirradiculoneuropatia, que trata de uma disfunção sensorimotora, que acomete por acometimento simétrico, ou seja, ela acomete tanto o lado direito quanto o lado esquerdo das fibras aferentes, que são as fibras sensitivas sensoriais, as eferentes, que são as fibras motoras, e também autonômicas, que são responsáveis pelas funções, né, autonômicas do corpo. E essa polirradiculoneuropatia, ela é caracterizada por um déficit que vai da parte distal para a parte proximal, ou seja,
o comprometimento é ao comprometimento sensório-motor do paciente. Então, assim, ele vai dos pés até a cabeça. Então, começa nos pés, joelho, quadril, e assim ela vai subindo. Então, é muito importante essa parte, tá? Bom, então o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele dispõe de tratamento para a síndrome de Guillain-Barré, incluindo procedimentos, diagnósticos clínicos e de reabilitação, e também a distribuição de medicamentos. Então, como já foi falado, essa síndrome de Guillain-Barré, ela afeta os músculos da face e da respiração, e isso pode acontecer muito rápido. Por isso, os pacientes devem ser internados já na fase inicial da enfermidade. Então, ela é considerada uma emergência médica que exige internação hospitalar. Bom, os pacientes eles necessitam de ventilação mecânica para o tratamento de uma insuficiência respiratória decorrente da síndrome de Guillain-Barré. O tratamento conta com 2 recursos: a plasmaferese, técnica que permite filtrar o plasma do sangue do paciente, e a administração intravenosa de imunoglobulina para impedir a ação deletéria dos anticorpos agressores. Alguns exercícios fisioterápicos também podem ser introduzidos para manter a funcionalidade dos movimentos, pois a síndrome de Guillain-Barré afeta, os movimentos, e alguns medicamentos imunossupressores podem ser úteis em casos crônicos da doença. Diagnóstico médico da síndrome de Guillain-Barré. O diagnóstico se dá em base dos estudos dos exames, que são a eletroneuromiografia, a ressonância magnética, exame de sangue e a punção lombar. Geralmente, o médico consegue diagnosticar a síndrome com base no padrão de sintomas. Entretanto, são realizados exames para confirmar o diagnóstico. Se os médicos suspeitarem da síndrome de Guillain-Barré, as pessoas são internadas para fazer os exames, pois a síndrome, piorando rapidamente, prejudica os músculos envolvidos na respiração. Os exames podem incluir os seguintes: a análise do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal, que é obtido por meio de uma punção lombar, que é a punção realizada na coluna vertebral. A eletroneuromiografia, que estuda a condução nervosa, e a imagem por meio da ressonância magnética. Os exames de sangue são testes que podem ajudar o diagnóstico médico a excluir outras possíveis causas da fraqueza grave que pode levar à síndrome de Guillain-Barré. Por exemplo, a ressonância magnética ajuda a excluir lesões na medula espinhal devido à compressão por exemplo, de um tumor ou um abscesso. E a mielite transversa, que é a inflamação na medula. Uma combinação de níveis elevados de proteínas e poucos ou nenhum glóbulo branco no líquido cefalorraquidiano, bem como indícios específicos observados na eletroneuromiografia, sugerem a presença da síndrome de Guillain-Barré. O prognóstico. A lesão para de progredir em 8 semanas, sem tratamento. A maioria das pessoas com síndrome melhoram lentamente ao longo de vários meses. No entanto, um tratamento precoce é possível melhorar rapidamente em apenas alguns dias ou semanas. Aproximadamente 30% dos adultos e uma porcentagem mais elevada das crianças que sofrem dessa doença apresentam uma fraqueza residual 3 anos após o início da síndrome. Na média, menos de 2% das pessoas morrem. Após a melhora inicial, de 3 a 10% das pessoas com síndrome desenvolvem um outro tipo de enfraquecimento muscular, que é a polineuropatia desminilesante inflamatória crônica. Em relação ao diagnóstico de enfermagem, nós trouxemos 2 exemplos para nós estarmos discutindo um pouco mais. O primeiro deles é a respeito do padrão respiratório, já que a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome que ocorre o acometimento dos músculos respiratórios. Então, trata-se de um padrão respiratório ineficaz, com as características definidoras de diminuição de pressão, tanto inspiratória quanto expiratória,
um padrão respiratório anormal, consequentemente, e ventilação minuto diminuída. O fator está relacionado à fadiga muscular e às condições associadas ao prejuízo neuromuscular. E o segundo ponto do diagnóstico é a mobilidade física prejudicada, uma vez que essa síndrome causa fraqueza muscular. Então, uma fraqueza muscular ascendente que, consequentemente, ela vai progredindo. Então, trata-se de uma mobilidade física prejudicada, com características definidoras de dispneia ao esforço, redução na amplitude de movimentos e desconforto e redução das habilidades motoras. O fator está relacionado ao controle muscular diminuído e condições associadas a prejuízo sensório perceptivo, neuromuscular e musculoesquelético. Vou falar um pouquinho sobre as prescrições específicas. 1. Monitorização da pressão arterial, utilizando o esfigmomanômetro, e frequência cardíaca, utilizando o dedo indicador e médio para evitar taquicardia sinusal, arritmias e instabilidade de pressão arterial, fazendo essa verificação aí de 3 em 3 horas. 2. Monitorar padrão respiratório utilizando técnicas de enfermagem para contagem, para observar a capacidade vital do paciente, fazendo também essa verificação de 3 em 3 horas. 3. Monitorização da função gastrointestinal e urinária, observando através da eliminação ou ausência do mesmo, para evitar náuseas e vômitos, risco de obstipação e infecção do trato urinário devido à retenção urinária. Fazer essa verificação sempre que necessário, sempre que achar viável. Então, é muito importante também, né, uma atenção por parte do enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem, né, na realização de exercícios passivos em membros paralisados em condições funcionais. Então, tá sempre atento, utilizando a técnica adequada para prevenir deformidades e contraturas no paciente. E estar realizando esses exercícios, né, sempre que necessário. Realizar também a mudança de decúbito, por conta da imobilidade do paciente. Então, utilizar sempre as manobras adequadas para estar evitando as úlceras por pressão. Fazer também a dietoterapia no paciente, por via oral ou por via sonda enteral, caso esse paciente tenha incapacidade de se alimentar por via oral. Fazer essa dietoterapia para o equilíbrio do organismo e estar realizando de 3 em 3 horas. Então, esse foi o nosso trabalho sobre a síndrome de Guillain-Barré. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma pergunta, podem mandar pra gente.